caso, vê se determinados elementos desempenharem um papel distinto, governar e estruturar as massas e as multidões, organizá-las. Então, o reino das substâncias e formas constitui nada mais nada menos que matéria. As substâncias, aliás, não passam de matérias formadas. As formas, então, implicam modos de codificação e descodificação. As substâncias, como matérias formadas, se referem a territorialidades, a graus de territorialização e desterritorialização. Mas há, justamente, código e territorialidade para cada articulação, cada uma compondo por sua conta, forma e substância. Então, a primeira articulação também apresenta interações sistemáticas. No entanto, é principalmente nessa segunda articulação que se dão os fenômenos de unificação e finalização, de sobrecodificação. Então, a Terra ela é um corpo sem órgãos, né? Um plano de consistência em processo de estratificação. O plano de consistência, o corpo sem órgãos, é um plano não organizado, não estratificado, espaço liso, constituído por uma multiplicidade de partículas submoleculares, intensidades puras e singularidades pré-vitais. O John David Ebert vai dizer que é como um quadro do Salvador Dalí. Pode passar, por favor? Mais um. Bom, pode parar. Bom, a gente vê aqui singularidades pré-vitais, intensidades puras, lado a lado, como se estivessem separados de seus estratos, né? Então a gente pode ver claramente na persistência da memória e no próximo também, que é o sonho causado pelo voo de uma abelha. Então nada faz muito sentido, tá tudo fora dos estratos constituídos. É como o puteiro cósmico. Onde há muitos elementos desterritorializados de seus estratos convivendo lado a lado. No entanto, como afirma Lapujade, toda multiplicidade tende a se estratificar, a se organizar. O corpo sem órgãos é o plano de consistência que devém mais compacto ou mais espesso no nível dos estratos. Os estratos são os juízos do Deus lagosta. É que, segundo a lenda, Deus é a máquina abstrata que forma os corpos e os organiza. Todos os corpos organizados são obras de Deus. Por essa razão, em muitos lugares de Mil Platôs, os autores relacionam o juízo de Deus à organização que constitui os organismos, à estratificação, que produz estratos. Em poucas palavras, a estratificação, portanto, é a produção dos corpos organizados. Onde há estratificação, há um fenômeno de dupla articulação. Um corpo organizado é um corpo, portanto, duplamente articulado. Tomemos como mais um exemplo o caso dessa tessitura cigana que ora expomos. Um texto, ele se compõe como um corpo que se organiza. Trata-se de um ensaio de dupla articulação. Articulamos conteúdo e expressão como quem faz arte, como quem faz filosofia. Então, nada aqui foi escrito à mão. Escrevemos com pinças, fomos meio escritores, meio lagostas, meio humanos, meio deuses. Então, foi necessário colher e escolher certos fluxos, recusar outros, ordená-los, para então organizá-los e, de certa forma, estabilizá-los. Mas o juízo não é todo nosso. Há também o juízo dos professores, dos avaliadores, da CAPES. Entre tantos juízos, porém, algo sempre escapa. Um devir, uma linha de fuga, um diferencial que se lança transversalmente, atravessando todo o processo de escrita. Isso porque, como qualquer plano, o plano de escrita fracassa, pois é impossível ser fiel àquilo que lemos, aos autores que amamos, mas aprendemos também com Deleuze e Guattari que os fracassos fazem parte do plano, pois ele cresce e decresce com as dimensões daquilo que ele desenvolve a cada vez. Em suma, um corpo submetido ao juízo divino é, portanto, nada mais que um fenômeno criativo. No entanto, é importante salientar: a Terra se volta contra as estratificações, ela foge dos juízos de Deus. E é isso que também mostraremos adiante, mas antes teremos que tratar de quem realmente cria em filosofia. Agora volta lá, aquele barulho. Tem vontade de enganar. E o que é filosofia? E o que é?
E o que é a filosofia? Deleuze e Guattari afirmam a necessidade da invenção de personagens que contribuam para a definição dos conceitos criados em uma filosofia. Assegura que o personagem sempre está lá, mesmo que raramente apareça por si próprio ou por alusão. Tendo nome ou não, transitando na superfície do texto ou ocupando seu subterrâneo, ele deve sempre ser reconstituído pelo leitor. Eles dizem um modo de lermos filosofia, e a gente tentou seguir esse modo. Entretanto, como frequentemente fazem, Deleuze e Guattari advertem sobre o perigo que há em confundir personagens conceituais com personagens de diálogo. Os personagens de diálogo expõem conceitos, podem representar o autor, a sua filosofia, ou remeter a conceitos de outras filosofias que serão criticadas ou modificadas. Enquanto aqueles, os personagens conceituais, operam os movimentos que descrevem o plano de imanência do autor e intervêm na própria criação de seus conceitos. Se há um sujeito na filosofia, este é o personagem conceitual, que vive e insiste, chegando a abalar o destino do filósofo, o qual transforma-se em seu ou seus personagens conceituais, ao ponto de ele poder ou dever de direito assinar não mais o seu nome, mas o do seu personagem conceitual. Personagens conceituais são pensadores. Eles pensam no filósofo, forçam-no a pensar e a tornar-se outra coisa. Eles dizem: nós, filósofos, é por nossos personagens que nos tornamos sempre outra coisa e que renascemos como jardim público ou zoológico. No Platô 3, um personagem é imediatamente apresentado, com um nome próprio, o professor Challenger, esta criatura aqui. Todo Platô não é mais do que a narrativa de uma conferência desse professor, que carrega consigo os traços antipáticos do personagem de Arthur Conan Doyle. É o cara que escreveu o Sherlock Holmes. É o mesmo autor. Além de carregar esses traços antipáticos, também carrega aspectos kafkianos, especialmente quando ele devém animal. E não apenas um animal, ele devém animal no Platô, e também nós vamos, se lermos o Doyle, ele também tem sempre traços animalescos nas suas histórias. Da primeira à última página do Platô, ele vive e insiste, mas também nos parece dar vida a outro personagem, que talvez seja o personagem principal do capítulo, a Terra. Então nós estamos supondo que o Challenger ele é um personagem de diálogo, ele fala no lugar de Deleuze e Guattari, e a Terra é a personagem conceitual. E nós supomos que esse Platô pode ser assinado ao final lá, a Terra a desterritorializada. Ainda não estamos certos disso, de que Challenger não se configure como um personagem de diálogo que expõe conceitos, que remete a várias ciências, apresentando seus modos de funcionamento. E, acima de tudo, seja o representante de Deleuze e Guattari no Platô, ao ponto de anunciar ser ele o inventor da disciplina que pode ser chamada de vários nomes: rizomática, estratoanálise, esquizoanálise, nomadologia, micropolítica, pragmática, ciência das multiplicidades. Ora, não são esses os nomes que em outros platôs e até mesmo em outros livros seus, como o Antiédipo, eles usam para nomear a filosofia que criam? Então foi por aí que nós suspeitamos que ele opera como personagem de diálogo. A Terra, por sua vez, ainda que na condição de personagem viva e insistente tenha sido engendrada por Challenger, é seguramente personagem conceitual do Platô, e aqui a gente tem mais segurança, tá? Uma vez que ela opera os movimentos que descrevem o plano de imanência dos filósofos e intervém na criação de seus conceitos, chegando a talvez ser aquela que, como em Nietzsche, marca sua firma ao final do Platô, quando o professor Challenger já não é mais o mesmo do início. Pela importância que tem, avaliamos que é indispensável nos demorarmos nesses personagens. Então agora
eu vou me ater a apresentar quem é o Challenger e quem é a Terra do Conan Doyle. Tá? O livrinho que a gente conseguiu ter acesso é esse aqui. Tá? Mas talvez vocês vão se lembrar de alguma coisa da infância de vocês também, tá? Que isso apareceu quando a gente estava estudando. Dentre as aventuras do gênio extravagante, insolente, exasperante e intolerante, professor Challenger, narradas por Doyle, estão expedições na floresta amazônica, onde encontrou vestígios da fauna pré-histórica no mundo perdido. Quando a gente estava estudando, daí teve 2 que se lembraram que quando eram crianças assistiam uma série que chamava O Mundo Perdido, que daí se encontrava com os dinossauros também. Então, é o Challenger, é essa figura aí que vocês assistiram. Aí, além dessa aventura, o Doyle também põe o Challenger numa descoberta de uma epidemia súbita em todo o globo, provocada pela modificação da substância universal que envolve a Terra, o éter, que pôs a raça humana em perigo e quase um fim no mundo. Caso que levou os homens a começarem a compreender que o curso da sua existência não é a razão de ser do universo. Bem como a concluir que a nossa espécie humana era uma multidão desarmada perante as forças infinitas que nos rodeiam. E que tal experiência deve obcecar constantemente a nossa imaginação. É a revelação das possibilidades do universo e a demonstração de que o estreito caminho por onde enveredou a nossa existência física segue ao lado de abismos insondáveis. E é um momento assim, ele descobre que está acontecendo alguma coisa em alguns lugares da Terra, que as pessoas estão enfraquecendo, e todos os seres vivos estão, todos não, os vegetais não, todos os animais estão enfraquecendo, e ele dá o aviso e diz que é uma questão de tempo. Toda a vida animal na Terra vai desaparecer. E ele avisa via jornal e chama aqueles amigos do mundo perdido lá dele, que ele foi para lá, para a sua casa e manda que cada um traga um tubo de oxigênio, para que eles consigam admirar o fim da vida animal na Terra. E aí a cena, assim, a maior parte da história fica contando eles lá dentro, com o oxigênio, vendo tudo desaparecer. E aí depois de um tempo, eles já tá acabando o oxigênio deles, eles saem para fora e percebem que o éter não está mais envenenado. E aí desenvolve a história. E eles, é uma questão de um dia as pessoas não tinham morrido, elas só foi um sono profundo, e aí depois elas voltam. E é a partir daí que ele se dá conta, ele diz, né, ele adverte que ele teve essa grande sacada e que o ser humano é essa espécie frágil e que a Terra vai continuar, apesar de nós desaparecermos. E aí ele tem assim, ele se gaba muito. Só Challenger viu e predisse, alcançando o triunfo científico. Tem sempre essa coisa, assim, ele sempre é muito convencido nas histórias. Além disso, tem a história da experiência de uma máquina desintegradora de matéria, que é um cientista, ele vai vender para os russos essa máquina desintegradora, que eles vão fazer uma super máquina para desintegrar possivelmente os Estados Unidos. E aí ele vai lá e acaba convencendo o cientista a entrar na sua máquina desintegradora e ele não reintegra o cientista. Então tem essa coisa assim, uns traços também do Sherlock Holmes. E aí, por fim, tem essa outra história, que é quando a Terra berrou. E é ele próprio que faz a Terra berrar de dor, para provar que ela é um organismo vivo. E é supondo essa narrativa, que foi traduzida para o português, Quando o Mundo Gritou de Dor, que Deleuze e Guattari iniciam o Platô 3. E nessa história, Doyle descreve características da Terra que parecem operar também no texto dos filósofos. Então, nos pareceu que ele supõe tudo isso que foi descrito nessa história, tá? E é por isso que eu vou apresentar para vocês traços dessa história. Para o professor Challenger de Doyle, a Terra, sendo um organismo vivo, possui a sua circulação sanguínea própria, a sua respiração, seu sistema nervoso. A Terra é para ele um animal gigantesco.
Os inchaços e as retrações que animam os terrenos ao longo das eras são sinais da sua lenta respiração. Seus vulcões correspondem aos focos de calor que transportamos conosco. Aquilo que chamamos de sismos não passam de agitações, crispações, manifestações desse animal gigantesco. Se nós humanos não percebemos como tal, é porque os nossos sentidos em relação à Terra não passam de sentidos liliputianos, como daqueles habitantes de Lilliput que, medindo 6 polegadas, amarraram Gulliver, tomando-o por um gigante. Como a natureza repete-se em muitas formas, sem consideração de tamanho, para explicar a sua hipótese, Challenger toma o ouriço do mar como protótipo da Terra, quase redondo, achatado nos 2 polos. Para alimentar-se, o ouriço do mar mergulha na água que penetra nos canais internos por onde prevê sua nutrição. A Terra, por sua vez, enquanto se move no espaço, é nutrida pelo éter que lhe lança a vida. E aí, se estava envenenado na outra história, acaba com aqueles que estão na sua superfície. Assim como insetos infinitesimais rastejam sobre a concha do ouriço do mar, sem que ele os perceba, acontece com a Terra. A Terra não faz a menor ideia da maneira como a raça humana a utiliza. Também não está consciente da vegetação nem dos animálculos que a ela se prenderam durante suas viagens em torno do Sol, como as anatifas que se prendem a um velho navio. Portanto, a Terra não dá a mínima conta do que se passa em sua crosta. O que Challenger quer modificar e saber fazer a ela, que existe uma pessoa que reclama sua atenção, ele próprio. Imaginem o ego do sujeito. Para tanto, Challenger quer agir como uma pulga, perfurar a pele calosa da Terra, a fim de estimular o seu aparelho sensorial. Fará isso com a ajuda de um especialista, apesar de ter má opinião acerca de especialistas, pois eles têm um horizonte muito limitado. Isso é um traço que também vai aparecer muito nesse platô. Pondo à prova o conhecimento de uma autoridade em matéria de perfurações de poços artesianos. Essa autoridade será a pulga, e sua trompa o perfurador em forma de aguçado florete, que será lançado em momento adequado no gigante animal por um motor elétrico. Tamanho empenho é sem fim prático algum, apenas em nome da ciência, que, segundo Challenger, procura o conhecimento, não importa onde ele nos conduza, para saber, uma vez por todas, o que somos, onde estamos, a mais nobre das aspirações humanas. Então, também é um ponto de vista cosmológico, não dói. O especialista, Mr. Jones, aceita o desafio. E, junto com o jornalista Maloney, põe lá o outro, agora com aqueles amigos. Aqui. O Maloney, então, que é o amigo de Challenger, que vai com ele lá para o mundo perdido. Ele é amigo de Challenger em outras aventuras. Ele é o único homem da imprensa que o professor confia e tolera. Então ele odeia os jornalistas também. E também tem muita vez, Deleuze também, né, tinha um asco aos caras do jornalismo. E do marketing, né? Lembra lá no começo do Mil Platôs, que é a filosofia, aquele ranço que ele tem. Então eles fazem uma viagem vertical através de um poço cavado e dividido por vários elevadores e uma extensa rede de fios elétricos. Tem uma imagem que é uma... pelo que eu entendi, ele escrevia em jornal assim, as histórias, e aqui é ilustrado, e os dois estão descendo pelos elevadores, tá? Eles fazem uma viagem vertical através de um poço cavado, atravessam camadas de greda amarela, argilas carboníferas, camadas de carvão, estratos com aparência de betão, granito primitivo onde cristais de quartzo cintilam, jazida de rocha magmática de beleza sobrenatural. Alcançam o ponto mais baixo do que descera qualquer mortal, no qual uma desconhecida matéria semelhada à espuma viscosa e cintilante é encontrada, podendo ser cortada como se fosse queijo. Mas eles ainda estão duvidando
dessa teoria do Challenger. Apesar dos estremecimentos, arriscam-se e espreitam mais de perto quando assistem a um espetáculo imprevisto e temível. O solo era uma matéria grisalha, reluzente, agitada por uma lenta palpitação. E os seus batimentos não eram diretos, dando antes a impressão de rugas, de ondulações moles a correrem à superfície, pouco homogênea, a qual permitia ver pequenas cavidades esbranquiçadas ou vacúolos que mudavam constantemente de dimensão e de forma. De dentro do animal esfolado, que lembrava mesmo o ouriço do mar ferido, Malone e o especialista constataram que a longa história do velho professor estava carregada de verdade e voltaram das profundezas para dar-lhe razão. Em 3 dias, eles e muitos outros receberam um convite que provocou imenso estrépito em Londres. Diz assim o convite: o professor Challenger, membro da Sociedade Real, doutor em medicina, doutor em ciências, titular de tantas funções e dignidades honorárias que o seu enunciado ultrapassaria os limites deste cartão, solicita a presença de Mr. Jones sem a esposa, no dia 20 de junho, às 11 horas da manhã, em Hanging Sussex. No horário marcado, o auditório, constituído pelo menos vulgar dos rebanhos, daí ele se gabava, o auditório dele era, apesar de ser rebanho, era menos vulgar. Composto por representantes da família real, políticos, membros das sociedades sábias e personalidades de renome científico, estava reunido para assistir o que aquela vítima manifesta do complexo de Jeová tinha para exibir. Isso era um crítico freudiano que disse que ele tinha o complexo de Jeová. Em 20 minutos, Malone e Mr. Jones, ainda um tanto céticos, estavam nas profundezas do suposto animal, que, como por uma estranha telepatia cósmica, parecia pressentir a liberdade inaudita que iam tomar para com ele. Uma agitação de fluido cor púrpura promovia ondulações transversais, que obedeciam a um ritmo mais vivo, com odor pesado, que tornava a atmosfera quase irrespirável para pulmões humanos. O que fez com que o especialista gritasse: talvez haja ali vida. Após preparar a ponta de ferro voltada para o alvo, ambos, não sem medo, rumaram para o exterior. 30 passos da fenda distanciaram-os do instante em que os gânglios da mãe comum foram atravessados pelo ferro. E então a terra berrou. Não só ouvidos da plateia, mas também dos habitantes da costa meridional e dos vizinhos franceses foram invadidos pelo grito mais atroz que alguma vez se fizeram ouvir. Um clamor horroroso, uma ululação dilacerante expressou o sofrimento, a cólera, a ameaça, a revolta contra a injúria feita à majestade. Nunca um grito na história igualou este protesto da terra ultrajada. Aos 14 elevadores que voaram das profundezas da terra através do céu azul, se seguiu uma substância imunda, tendo a aparência do melaço e a consistência do alcatrão, que alcançou uma altura de 2.000 pés e caiu sobre os jornalistas, que fizeram questão de ficar na primeira fila para testemunhar o feito prometido por aquele que os odiava. Talvez fosse o sangue vivo do planeta, ou, como sustentou a escola de Berlim, a porcaria mefítica nauseabunda era uma secreção defensiva que talvez a natureza tenha provido contra os empreendimentos inoportunos de um Challenger. Com extrema rapidez, a terra curou sua ferida de baixo para cima, fechou os rasgões feitos em sua substância vital, deixando mácula alguma do terrível ultraje. Os descendentes daquela época só conhecem um local de tamanha atrocidade devido ao obelisco comemorativo erigido pela Sociedade Real. Challenger, o super sábio, precursor dos precursores, por sua vez, foi o primeiro entre todos os homens a forçar a terra a conhecê-lo. Mais que isso, o professor confirmou sua tese de que o planeta é sim uma coisa viva. Não só no local onde ele foi violado houve manifestações. Todos os seus vulcões, todos os seus respiradouros exalaram largamente sua indignação.
O Vesúvio foi decapitado, vinhedos foram destruídos. E ele levou muitos processos dos donos dos vinhedos. Tudo isso para que o professor ultrapassasse a ambição dos homens, que sempre foi fazer falar o mundo. Apenas a Challenger pertencia a fazê-lo gritar de dor. Tá, então esse é o Challenger e a Terra de Dói. Agora eu vou apresentar o Challenger e a Terra do Deleuze e Guattari. Conan Doyle descreve a condição do auditório após qualquer discurso de Challenger. Então, como as pessoas ficavam quando ouviam ele. O público sentia geralmente a sensação de também ficar com o tegumento epidérmico dilacerado e os nervos a nu. Pode-se dizer que o que ele fez com a Terra se assemelha com o que provoca em seus ouvintes. Na conferência proferida pelo professor Challenger, a qual constitui o Platô 3, não é diferente. São raros os ouvintes que permanecem até o fim. Acostumados a outras loucuras, matemáticos, tipo aquela pessoa ali, arqueólogos e astrólogos resistem, ao lado de algumas pessoas esparsas não identificadas. Assim como são poucos os leitores que enfrentam a leitura vertiginosa do Platô. E eu acho que também tem muito a ver isso, sim, eles conseguiram fazer com que fosse um Platô impossível. Tamanha, né, a força que tem o Challenger ali. Ouvintes e leitores debandam, alguns retornam, mas Challenger parece não se importar, pois seu sonho era propor um programa para puros computadores, ele não estava nem aí para os humanos. Mantendo a aversão aos especialistas e às especialidades, o professor fez sua conferência misturando manuais de geologia e biologia, linguística e etnologia, filosofia e genética. Invocou autoridades como se fossem seus amigos. Foi acusado pelos ouvintes de fazer malversações, de dizer contrassensos e não falar de modo que pudesse ser compreendido. Ocupava uma zona de indiscernibilidade. Como uma lagosta, também não podia ser marcado e organizado. Não era nem geólogo, nem biólogo, nem mesmo linguista, etnólogo ou psicanalista. Há muito se tinha esquecido qual era a sua especialidade, dizem o Deleuze e Guattari. Challenger, na conferência, se mostra uma criatura à beira do abismo. Ao final, devém lagosta, mas não sem antes, em boa medida, agir como Deus, determinando o funcionamento da organização dos estratos. Então, parece que toda essa exposição dos 3 tipos de estrato que ele faz, ele age como Deus, o Deus lagosta. Criador da ciência das multiplicidades, quase tudo que o professor dizia só poderia ser compreendido tardiamente, pois se tratava de dar a pensar, de encher-se e encher os ouvintes de inquietações e de germes de ideias, ao ponto de ficarem confusos e mareados. Challenger acreditava que nada que mereça ser apreciado pode ser completamente compreendido no momento de uma aula, no tempo de audiência de uma conferência. Tudo leva seu tempo de preparação. Lembram do Deleuze falando sobre as aulas lá no PD Professor? Apesar de sua aparente obscuridade, o início do Platô reúne peças que para muitos de nós não se encaixavam até então. E assim, para mim foi muito importante, porque a Sandra, por exemplo, ela sempre me corrigia, ela dizia assim: Esther, mas o molecular é primeiro que o molar. O menor é primeiro que o maior, não é uma minorização do maior. Primeiro é o menor. Lembro disso? Assim, sempre tinha essa insistência. E muitos pesquisadores da filosofia de Deleuze e Guattari insistem na ideia do que é primeiro, né? Nas manifestações da Terra e daquilo que nela é produzido, como a diferença em relação à identidade, o devir ao ser, a desterritorialização, a territorialização. E aí aqui, a Terra, que é a coisa mais estranha, eles começam a definir ela como uma grande desterritorializada, e só depois vem a territorialização da Terra. E ali, assim, que para mim, acho que abriu, sabe? A molecularidade é primeiro em relação à molaridade, o menor ao maior, as multiplicidades ao agenciamento, a matilha ao sujeito, o espaço liso ao espaço estriado, a máquina de guerra ao Estado, o corpo sem órgãos, que não é um corpo vazio, é primeiro em relação ao organismo e à organização, a instabilidade, a estabilidade e tantos outros duplos que povoam essa filosofia.
Temos em mente a primeira explicação de Challenger para chegar a essa conclusão. A Terra, a desterritorializada, a glaciária, a molécula gigante, era um corpo sem órgãos. Esse corpo sem órgãos era atravessado por matérias instáveis não formadas, fluxos em todos os sentidos, intensidades livres ou singularidades nômades, partículas loucas ou transitórias. O processo de estratificação é segundo